para tentar unir o alho com o bugalho aqui, né? O técnico de futebol, hoje a gente analisa o comando dele, o time que ele treina e as entrevistas, assim, né? Porque são as pessoas que falam depois dos jogos, né? Nessas coletivas e tal. E aí, né, diferentemente dos portugueses, do Abel Ferreira, do Luiz Castro, ou até do Rogério Ceni, que dava entrevistas coletivas sempre, não digo incendiárias, mas que provocavam crises, o Dorival é a antítese disso, né, Tironi? É um cara mais... como é que você fala? Qual é a sua expressão? Flat. Flat, nota 6. Volume 6 então sempre. São Paulo tá ali. O São Paulo dele vai indo ali, né? Não perde, não toma gol, ganha aqui, vai ali, e assim o time vai criando casca, né? Então, ganhou no Recife, onde não é fácil, o Sport não perdia uma partida desde fevereiro do ano passado, esse ano só tinha vencido lá, então encaminhou a classificação na Copa do Brasil, jogou uma série de partidas fora, grande, agora tem uma série de partidas no Morumbi, onde o time vai ter que jogar de uma forma diferente, porque vai estar na sua casa diante dos adversários. E o Vasco é o primeiro desses desafios, o Vasco que só joga o Brasileirão e que se preparou essa semana toda para esse jogo. O Vasco, você falou do Barbieri, a entrevista do Barbieri depois de Vasco e Santos provocou uma crise, tá vendo, Barbieri? Ele foi citar que o Santos nunca caiu no Brasileirão e por isso o Santos, é muito difícil ganhar do Santos, seja no São Januário, na Vila Belmiro e tal. E a torcida do Vasco ficou injuriada porque o Vasco caiu várias vezes no Brasileirão. Foi como se colocasse o Santos acima do Vasco. E ele teve que pedir desculpas públicas na quinta-feira. Então, os técnicos de futebol hoje, eles têm que pensar muito bem no esquema tático, na preparação do time, no adversário e nas palavras. As palavras, ou elas encantam completamente, como o Luiz Castro e Abel Ferreira fazem, ou elas te destroem e destroem. E o Barbieri, Tironi, menos pelos resultados que estão aquém agora no campeonato e mais pelas palavras, ele está num momento muito difícil, que o Dorival jamais vai se colocar, sabe, Tironi? Ele não vai se indispor. E, de fato, o time dele, o São Paulo, mudou, vai, da água para o vinho. É um time diferente, é um time mais seguro, é um time que sofre menos, é um time que é mais difícil de ser batido. E acho que isso tá... Arnaldo, o que mudou? O que mudou do Rogério Ceni para o Dorival Júnior? Para o time ficar... Eu acho que mudou. Então, assim, Trajano, acho que mudou o ambiente, isso está claro. Se você for ver a cena do vestiário do São Paulo com o Rafinha e Nestor cantando ao seu Valência depois do jogo, Belle de Jour, tal, ao São Paulo com a torcida lá no Nordeste, o sorriso, porque tem uma coisa que é preciosa. A gente está sorrindo aqui sexta-feira, não está? A gente não está com uma tromba desse tamanho. O sorriso, a cumplicidade, isso conta demais numa relação de grupo. Vamos ver segunda depois da rodada. Segunda depois da rodada depende do resultado. Mas assim, Tironi, se tem um resultado ruim, você tem que virar a página e passar para a próxima, porque assim é. E o Rogério era uma tempestade constante, sabe aquele clima tempo, você vê aquela tempestade com raio. Meu, cara, é muito pesado. E no campo mudou muita coisa também, Trajano. Eu acho que o São Paulo hoje ele joga mais pelo meio, tem mais jogadores no meio, a defesa fica mais protegida, o São Paulo fica mais com a bola, o São Paulo é um time mais cadenciado, joga num ritmo um pouco mais lento, o São Paulo é um time mais frio, muita coisa mudou, né? E acho que os resultados não estão vindo por acaso. O que não mudou, Trajano? O departamento médico do São Paulo continua igual, não sai ninguém de lá. Então o Rogério tinha menos 10, menos 11, o Dorival continua com menos 10, menos 11. Não é que o Dorival recebeu os jogadores, sabe? Porque às vezes um técnico entra e sai todo mundo do DM, vem reforços. Não, são os mesmos caras. São os mesmos caras. Então, de fato, esse início dele é bom. E assim, ele não é um técnico espetacular, mas provavelmente ele vive a melhor fase da carreira dele. Ele é atual técnico campeão da Libertadores da Copa do Brasil, né?
E depois de ter ficado um tempo parado, de ter assumido o Ceará e o Ceará ter ido bem. O ano passado o Dorival estava procurando emprego, o Ceará foi bater na porta dele e ele reconstruiu a carreira dele nesse período. Então, acho que o São Paulo, na troca, e a gente pode comparar com o que o Corinthians está tentando fazer, o São Paulo acertou na troca. O Corinthians deveria ter trazido o Dorival, na minha opinião, eu falei isso já outras vezes, deveria ter trazido o Dorival quando perdeu o Vitor Pereira lá no ano passado. Mas não fez e agora está sem rumo.